Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Mais uma vez é uma alegria, uma satisfação, um prazer quando eu posso me dirigir a vocês e ter a oportunidade de compartilhar mais um trecho da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo de número 2. Faremos a exposição dos versículos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, no tempo oportuno, farei a leitura de cada um desses versículos. Bem, o capítulo 2 da sua carta aos Coríntios, a primeira carta, o apóstolo Paulo, ele agora apresenta o seu próprio testemunho entre os coríntios. Ele também não se baseava na sabedoria deste mundo, como ele disse e trabalhou no capítulo de número 1, no final do capítulo de número 1. Quando ele diz, por exemplo, que a sabedoria de Deus a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e óbvio, ele não se referia aí a Deus ser louco ou coisa dessa natureza, ou que a fraqueza de Deus é mais forte que a fortaleza dos homens. Ele também não se referia a Deus como alguém fraco, óbvio que não, era uma linguagem figurada, porque Deus usou pessoas incultas para confundir as pessoas sábias deste mundo. E Deus usou a mensagem da cruz, de Cristo crucificado, para salvar. É disso que Paulo vai tratar agora, inclusive no capítulo de número 2. A sua mensagem, versos 1 e 2, o seu método, do verso 3 e 4, e os motivos, verso 5, ressaltam essa ideia de Paulo não usar a sabedoria deste mundo. Paulo estava convencido da superioridade da palavra da cruz. Nós conferiremos isso no verso de número 2, quando ele fala de Jesus Cristo e este crucificado, em relação à sabedoria do mundo e do propósito de Deus para usar insignificâncias humanas para a revelação da sua sabedoria em Cristo, que resolveu, quando estava pregando em Corinto, fazer isto com toda a simplicidade e fraqueza do discurso trêmulo e sem enfeites, para que somente a dinâmica da cruz de Cristo pudesse ser experienciada. Às vezes, nós somos tomados pela tentativa de expressarmos com um vocabulário extremamente requintado para explicar as coisas mais simples de Deus, que tem a ver com salvação, no contexto aqui do capítulo 2 de Corinto. Deus nos salva pela graça, desde que acreditemos em Jesus Cristo crucificado, morrendo a nossa morte, para que vivêssemos sua vida. Simples assim. Isso foi para atingir o seu único objetivo. Paulo usou dessa dinâmica de falar da cruz de Cristo, que é a fé e a confiança dos coríntios, que se fundamentassem não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora vamos ao texto. Capítulo 2, olha o versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Vejam, a palavra que Paulo usa aqui, quando ele veio anunciar o testemunho de Deus, a ideia de testemunho aqui é a palavra mysterion, em grego, que é testemunho de Deus. Por ser ele mesmo uma mera testemunha, Paulo não tinha necessidade de discursos imponentes. Ele estava interessado em relatar fatos a respeito de Jesus. Ele não usou linguagem, como ele mesmo disse aqui, linguagem de sabedoria ou ostentação de linguagem. O que ele fez? Verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é um termo grego, um particípio perfeito, significando a eficácia e os efeitos duradouros da morte de Cristo. Olhe para o versículo de número 3, ele diz assim:
E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Com fraqueza, temor e tremor, a gente precisa pensar em 4 coisas. Primeiro, talvez fosse uma referência à aparência corporal de Paulo, que era inexpressiva. De acordo com 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, você pode conferir aí na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, nós lemos exatamente o seguinte: as cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Paulo questionava o que os coríntios, depois de um certo tempo, diziam a respeito dele. Então eles mesmos, os coríntios, tinham o corpo físico de Paulo como alguém inexpressivo. Paulo não era grande, não era truculento, né? Por isso era alguém absolutamente comum, inexpressível. Segunda coisa, sobre fraqueza, temor e grande tremor. A solidão, o desânimo iniciais de Paulo, depois da sua experiência em Atenas. Você pode conferir isso lá em Atos 17. Terceiro, ou a preocupação pelos cristãos de Tessalônica. E em quarto lugar, talvez aqui se expressasse a iniquidade esmagadora de Corinto e possivelmente a enfermidade de Paulo. Ele tinha um problema nos olhos. Algumas pessoas, alguns comentaristas, dizem que Paulo teve problema sério de glaucoma por conta de ter contraído malária. E aí ele tinha dificuldade para enxergar, para ver, para ler e coisas dessa natureza. Então, com fraqueza, talvez por essas razões. Temor e grande tremor tem a ver com um profundo respeito para com a palavra de Deus, para com os mistérios de Deus e também para com os leitores da sua carta. No versículo 4, nós lemos o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. De novo, Paulo enaltece aqui a ideia de que ele não se preocupa com conceitos de acordo com o contexto do tempo em que ele esteve e escreveu aos Coríntios. Então, um contexto filosófico, um contexto de pensamentos ideológicos que não levavam ninguém a absolutamente lugar nenhum, muito menos aproximavam de Deus. Então Paulo trabalha com essa questão, depois ele termina dizendo, mas em demonstração do Espírito e do poder. Vejam, em contraste com as palavras razoáveis e persuasivas da sabedoria, Paulo evita com tanto rigor a demonstração. A palavra grega aqui é apodeixeis, palavra encontrada somente aqui no Novo Testamento, indica a prova convincente que conduz à certeza absoluta. Ou seja, Paulo abre mão de preceitos humanos, de conceitos ideológicos humanos. Paulo abre mão de sabedoria humana e olha que Paulo era alguém extremamente inteligente. Diferentemente dos apóstolos Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores por ofício, Paulo havia sido educado aos pés de Gamaliel, um profundo conhecedor da palavra de Deus. Os eruditos dizem que Paulo falava minimamente 5. Paulo dominava 5 línguas. Paulo era erudito, falava em 5 idiomas diferentes. Então Paulo era alguém muito inteligente, muito capaz, muito sábio, mas ele abriu mão de todas essas prerrogativas humanas para pregar a Cristo e este crucificado. Porque, queridos, essa é a diferença que nós temos no nosso vocabulário.
Quando vamos apresentar uma mensagem para as pessoas, a mensagem é Cristo. Fora de Cristo, todos os outros falam. Lembram-se, por exemplo, e aqui muito provavelmente seja uma questão bastante eficiente o exemplo que darei. Lembram quando Jesus, lá em João capítulo 6, faz um discurso que aqueles que o seguem têm como um discurso duro, um discurso difícil? Um por um dos que seguem a Jesus vão deixando, eles vão embora. Ficam só os apóstolos. Jesus dirige-se aos 12 e diz, vocês não vão embora também? Pedro diz, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Vejam, rapidamente quero desenvolver o seguinte pensamento. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus o seguinte, Senhor, palavras bonitas, filósofos, eruditos, poetas têm. Palavras complicadas, os eruditos têm. Palavras de ânimo, as pessoas podem tê-las, trazê-las. Mas palavras de vida eterna só o Senhor tem. É por isso que Paulo abre mão de conceitos filosóficos, de ideologias filosóficas, para falar sobre Cristo crucificado. Queridos, essa é a mensagem que faz diferença na vida das pessoas. Cristo e este crucificado. Olhe para o versículo 4 de novo. Quando Paulo diz que ele abriu mão dessas coisas todas, da sabedoria, da linguagem persuasiva da sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A ideia aqui é o poder do Espírito Santo, não da sabedoria mundana, demonstrada através de vocabulário requintado, de palavras difíceis, de palavras que a gente precisa às vezes procurar no dicionário para entender o significado. Paulo demonstra com isso que a sua mensagem é verdadeira e nisso a fé dos coríntios poderia se fundamentar. A nossa também. Ao invés de acreditarmos em palavras humanas, acreditemos na palavra do Senhor. Ao invés de procurarmos conceitos filosóficos, conceitos que de alguma maneira tentam transcender a nossa compreensão e entendimento, vamos para a simplicidade da palavra da cruz. Cristo crucificado é o que faz diferença na nossa vida. Boa noite, fique na paz do Senhor, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Tchau, gente!